Aleluia. Aleluia, Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Então, como o pastor acabou de falar, eu vim na bênção de madrugada, né? A madrugada com Jesus aqui é muito abençoada. E eu me senti muito bem. E eu tenho dificuldades para dormir, porque eu tenho um problema no meu quadril. E Deus parece que Deus me curou essa madrugada. Eu tenho toda aleluia, sabe, todo esse testemunho para dar para vocês. Irmãos, venha participar. Eu peço para vocês, com todo o meu coração, para os jovens, para as pessoas que ficam em casa, que estão dormindo, venha participar. É muito bom, é muito edificante. E vocês não sentem, é uma bênção. Ninguém sente sono aqui. É a presença viva do Espírito Santo. Glória a Deus. Humildemente, eu peço para vocês, façam um esforço e venha no próximo, tá? As palmas agradecem ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus opera milagres nas madrugadas aqui também. Para isso, dia 8 do próximo mês e a próxima vigília. E falar em vigília, aproveitar aqui o ensejo da vigília, aproveitar aí o convite da irmã Ivani. Eu quero fazer eu estava criando um projeto para a nova vigília. E na verdade vai servir para a vigília, mas vai servir para os outros projetos também. Muitas vezes a gente convida muita gente para muitas coisas, né? Eu gostaria que você fosse aí o servo do Senhor Jesus para convidar as pessoas para estar aqui dia 8 às 23 horas e 30 minutos. Convida aí no mínimo 20 pessoas. No mínimo 20 pessoas. Convida, olha, eu preciso. Mas convite, irmão, tem hora que tem que ser igual a irmã Dileia faz. Você já viu a irmã Dileia fazer convite? Não. Já viu a irmã Dileia fazer convite? Não. A irmã Dileia não faz o convite, ela faz uma convocação. Não tem como nem dar dizer não no sistema que ela faz, né? E então, quando você for convidar alguém, você usa a palavra assim: posso contar com você na vigília? Deus vai abençoar a sua vida. E insista, invista nas pessoas, porque, irmão, você investir nas pessoas para estar aqui é investir para que ela seja abençoada por Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu posso com vocês, convide no mínimo 20 pessoas. Faça isso com o culto também, irmão. Convide no mínimo 20 pessoas. Usa lá a rede social. Fala, posso contar? Certa feita eu estava num conselho de pastores e eu precisava de contar com 400 pastores. O irmão Daniel lembra disso, as igrejas, muitos irmãos da igreja lembram disso. Eu precisava de contar com 400 pastores. E nós tínhamos 10. E nós tínhamos 10. Nós fizemos uma conta rápida. Para cada pastor precisava. Para cada pastor ficou para convidar um número de 50 pessoas. 50 pastores. 50 vezes 10 dá 500. E nós precisávamos de 400. Estou ensinando você a fazer conta rápida. Então eu precisava de 400, mas nós tínhamos 10. Então nós pusemos uma meta que cada pastor tinha que levar 50 pastores. É fácil? Não. Então a estratégia é: você convida 100 para vir 50. Tem aquele que fala que vai vir e não vai, mas tem aquele que fala: eu não vou não, mas na hora da bênção ele está lá, né? Hoje foi ministrado aqui que nossas obras têm que condizer com as nossas fé, com as nossas palavras, né? Glória a Deus por isso. Então convide o máximo de pessoas para estar conosco e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguém que quer contar a bênção?
Acabou-se o mancebo? Cadê os conjuntos das irmãs? Glória a Deus. Enquanto isso, nós exaltamos o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, por soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por te inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir emoção, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Só adorarei.
Glória a Deus. Quando chegar no céu, te adorarei. Glorificado e exaltado o nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem também uma palavra pelo Crescente. Os irmãos são alegres da família do irmão Crescente estar aqui, da presença do irmão Crescente nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Só a parte final. A sua presença Nos fortalece! A sua presença Nos fortalece! Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o seu nome. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém! Para mim é um motivo de grande alegria estar na casa do Senhor. Os irmãos não sabem da minha felicidade de estar aqui dentro, de entrar, de poder cultuar o meu Deus, de ter o privilégio de exaltar o Senhor, por estar no melhor lugar do mundo, que é a casa do Pai, poder exaltar o poder e a glória do nosso Salvador, porque Ele tem feito grandes coisas na minha vida, irmão. Eu agradeço os irmãos que foram ali na minha casa para me buscar. E o meu coração estava fervoroso. Até no momento que eles chegaram lá, minha pressão estava quase 22. Aí eu falei, Satanás, você não vai me pedir não, eu vou na casa do Senhor. Aleluia. Isso aqui, eu falei, não vai medir nada aqui. Eu vou, nem que for na cadeira eu vou, para glorificar, para agradecer a Ele, por tantos benefícios, por tantas bênçãos que Ele tem feito por mim. Se eu pudesse pagar, irmão, mas nós não podemos pagar pelo benefício que Ele tem feito. De nós um dia levantamos as nossas mãos cansadas, nos aceitamos como o único e suficiente Salvador, que é Jesus. Por isso, irmão, eu e você nesta noite estamos no melhor lugar do mundo. Não vamos ficar de boca fechada, nem triste não. Vamos dar glória, porque quando o crente manda a glória para baixo, quando o crente manda a glória para cima, Deus manda a glória para baixo. Jesus está aqui. Não é porque nós estamos na Santa Ceia não, que não devemos adorar. É aí que devemos adorar, pelo privilégio de ter a sua salvação, pelo privilégio de ter o nosso nome escrito no livro da vida, pelo privilégio de ter a comunhão, de sentir a unção. Quantos não tem mais sentido a unção? Quando não tem mais sentido a graça? Quando não tem mais sentido o revestimento? Achando que Deus não esqueceu, achando que Deus deixou você de lado. Mas não se esqueça que o Senhor nesta noite, Ele está bem pertinho dizendo: não temas, não temas, não temas, porque eu estou contigo. Quando passares pelo fogo, não temas. Quando passares pelas águas, não temas, porque eu sou. E eu sou nesta noite, está aqui nesta noite para falar ao meu, para falar ao teu coração, porque a última palavra quem dá é o Senhor. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres em dizermos: Santo, 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 Santo é a presença do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Toda a terra está cheia da tua graça. Oh glória, oh aleluia. Irmãos, a palavra do homem não prevalece. A palavra do homem, ela cai por terra mediante a palavra de Deus. Se Deus tem feito um voto contigo, se Deus tem feito algo contigo, não temas, porque no tempo certo o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã. Se você está chorando, se você está clamando, não pare de clamar, não pare de clamar, não pare de pedir. Bate na porta, porque Jesus, Ele quer que você abra a porta do teu coração, porque Ele quer falar contigo. Não temas, não olhe para o lado, não olhe para o outro. Ah, mas não estou vendo eu. Ah,
estou esquecido. Ah, mas eu estou jogado, não está esquecido, porque Jesus está te contemplando com chama de fogo, e os seus olhos estão olhando para você e tem contemplado, e o seu choro não é em vão, o teu choro ele cai no odre, e Deus tem visto o que eu e você tem passado, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, irmão, e as palmas lá ao Senhor, amém. Sobre esse lugar e sobre nós. Foi a palavra desta noite, desta tarde, na reunião de obreiro, né? Sobre o bom nome que está sobre nós, aleluia, oh glória a Deus. Eu quero nessa hora nessa hora já está orando, o pastor Carlos vai estar ministrando a palavra da ceia. Amém? Amém. Daqui a pouco nós vamos já estar ministrando a ceia. Tá? Você que não teve oportunidade hoje, fale comigo. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem mais. Sexta-feira tem mais. Sexta-feira tem mais. E amanhã é domingo, né? Estou pensando que hoje é domingo. Amanhã tem mais. Oh, glória. Só que traga mais um, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? O Roberto, vem fazer essa oração. Aleluia, Deus. Meus irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Gostaria que a gente levantasse a mão para cá e orasse pela vida do servo de Deus, amém? Pai Altíssimo, soberano Deus, Deus que tudo sabe, Deus que tudo fez, Deus que nos trouxe aqui, mesmo sem condição de estar aqui. Estamos gratos, Senhor. Mas, Senhor, também te peço nessa noite, Senhor, que tu possa consolar os nossos corações. Tu venha suprir nossas necessidades, não porque merecemos, Senhor. Te peço, em nome do teu Filho amado, pela vida do teu servo, e que ele possa pegar a tua palavra, sem medo, sem timidez, que venha diretamente do céu para os nossos corações. E se há um impedimento em nós aqui hoje, que caia por terra e parte retirada, que a gente possa receber aquilo que a gente desde já, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Vocês estão bem? Vocês estão bem, igreja? Amém. Aleluia. O pastor passou para mim essa responsabilidade. Eu não podia falar que não estou preparado, né? Depois da reunião de hoje. Nós temos que estar preparados, né? Então foi me dado essa honra, porque fazer menção da palavra de Deus é uma honra muito grande. E eu quero convidar os meus irmãos a ler as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo João. Aleluia, Deus. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Senhor. Que eu diminua, o Senhor cresça, Senhor, em nome de Jesus. Todos acharam? Todos acharam, igreja? Diga amém. Amém. Aleluia. Capítulo 19 diz assim: Pilatos, pois tomou então a Jesus e o aceitou.
Pilatos, pois tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça. Ele vestiu uma veste de púrpura e dizia: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetada. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho e a veste de púrpura. E disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucificam, crucificam. Disse-lhe Pilatos: Tomai e vós crucificai. E vós crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. Amém? Amados, feche teus olhos em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Se esvazie de você agora neste momento, porque é necessário que eu e você, nós nos esvaziemos de nós mesmos, para que Deus na noite de hoje Ele venha nos encher da presença dEle, da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Maravilhoso Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Direciona-me, Senhor Jesus, que não seja a minha carne, que não seja o meu sangue, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, direcionando a Tua palavra ao nosso coração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala com a Tua noiva, com a Tua igreja, Senhor. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amados irmãos, poder tomar o vosso assento em nome de Jesus. Aleluia. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Hoje nós vamos participar do culto do amor, porque nós vamos fazer parte do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um memorial que nós temos que ter toda a reverência, porque nós temos que trazer à memória aquilo que Deus Ele fez por cada um de nós. Deus, Ele deu o melhor que Ele tinha, por amor à minha vida e por amor à sua vida. É por isso que eu e você estamos aqui presentes na noite de hoje. Foi pelo imenso amor do nosso Deus. Ele deu o seu filho, seu único filho, o seu primogênito, por amor a mim e por amor a você. Então é necessário nós estarmos aqui glorificando, exaltando esse Deus lindo e maravilhoso, porque olha o que Ele passou, olha o sofrimento que Ele passou, para que hoje você estivesse nesse banco, respirando e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus. Valeu a pena? Valeu a pena, porque estamos aqui, estamos alegres porque Deus Ele nos concedeu um fôlego de vida, e tudo isso foi através do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que Ele passou, olha só que o nosso Mestre Jesus Ele enfrentou. Esse sofrimento lá no jardim da agonia, lá no jardim do Getsemane, aquele que se assentava com Ele, aquele que participava com Ele, que orava com Ele, sentava à mesa com Ele, o traiu. Aquele que Ele escolheu, o traiu. E os soldados foram até Jesus no Getsemane, e ali manietaram, amarraram o nosso Jesus, e levaram até a presença de Anás, o sacerdote. Jesus Ele veio para os seus, e os seus não aceitaram, os seus rejeitaram. É o que acontece muitas vezes acontecendo com nós mesmos. Jesus Ele veio para nós, e muitas vezes nós trocamos Jesus por coisas supérfluas, coisas mínimas. Nós trocamos o nosso Jesus, nós esquecemos do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós esquecemos do amor
quer saber o significado da palavra amor? Olha para a cruz. Lá está o significado da palavra amor. Aleluia. E tudo se inicia ali naquele jardim da agonia. Agora Jesus, ele está na presença de Anás. Agora Anás, ele pega e leva Jesus até Caifás. E ali passa pelo julgamento. E ali ele é humilhado. Agora Caifás pega e apresenta ele a quem? A Pilatos. E Pilatos não acha crime algum em Jesus. Um jovem inocente está diante de um tribunal. E esse tribunal, cujo Pilatos é o responsável de julgar Jesus, ele não encontra crime algum, ele reconhece que Jesus é inocente. Ele reconhece que Jesus é inocente. E ele não quer crucificar Jesus, ele não quer ordenar que Jesus seja crucificado. Aí ele pega, ele leva Jesus, ele ordena que os soldados romanos, que os carrascos ali, peguem Jesus e coloquem no tronco. E agora Jesus, ele está amarrado, despido. Aleluia. 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 E ali começa o sofrimento daquele jovem. Ali aquele carrasco amarra Jesus naquele tronco e vem com um chicote chamado azorrague, cujas pontas tem 12 pontas, e no final dessas pontas, dessas tiras, tem uma malha de ferro, um pedaço de osso, que quando é deferido o primeiro golpe nas costas do meu Jesus, do nosso Jesus, aquele que está aqui em nosso meio nesta noite, as costas dele é rasgada. E essa é a primeira chicotada, tem mais 38 chibatadas. Os cortes em todas as suas costas, em sua barriga, em seu peito. E ele não abre a sua boca. Foi levado como ovelha muda para o matadouro, mas ele não abre a sua boca. O sangue está vertendo, o sangue está descendo, mas ele não abre a tua boca. Por amor a você que está sentado, por amor a mim que estou aqui, por amor a toda essa humanidade. E nós não reconhecemos, nós não damos valor a esse sacrifício que Jesus ele tem feito por nós, todo esse sofrimento que ele passou na cruz do Calvário. Muitas vezes nós falamos, Jesus está aqui em nosso meio, nem um glória, nem um aleluia, aleluia, aleluia. Por isso que nós temos que fazer, que nem o pastor estava dando um ensino aqui, nós temos que ler, nós temos que estudar, para conhecer quem é Jesus, o que Jesus fez, qual foi o propósito dele aqui nesta terra. Aleluia. Olha só, o sofrimento. Muitas vezes eu me deparo lendo essa passagem, as lágrimas descem, o coração aperta, porque foi muito sofrimento, é imaginável, não tem como imaginar o que Jesus, ele sofreu aqui, não tem como imaginar. Agora Jesus, ele está naquele tronco, ele desmaia. Agora os soldados arrastam Jesus, coloca Jesus num calabouço. E lembre-se que Pilatos ele foi para a sua casa. Pilatos ele foi estar junto com a sua esposa. Ele foi jantar. E o nosso Jesus, naquela manhã,
ele não tomou café da manhã, ele não jantou. Ele está ali, sangrando, desmaiado. E agora nós vemos no texto que pegaram o meu Jesus, pegaram o nosso Jesus, colocaram sobre ele uma coroa de espinho, e esse espinho, segundo o estudo, fala que esse espinho tinha aproximadamente 15 centímetros, que perfurou o crânio do nosso Senhor Jesus, que perfurou os olhos dele, porque bateram sobre essa coroa com uma cana, e essa coroa foi cravada na cabeça do nosso Jesus. E ali ele foi esbofeteado, ali ele foi humilhado, por amor a nós. Por amor a nós. Colocaram diante aquele que era seu povo, que era o povo escolhido, colocou diante daquela multidão, e aquele povo dizia: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Muitas vezes nós julgamos, aleluia, aqueles israelitas, aquele povo judeu, mas muitas vezes nós mesmos fazemos a mesma coisa. Porque toda vez que eu e você nega Jesus, nós estamos crucificando Jesus novamente. E nós vemos através da palavra do nosso Senhor que Jesus agora, depois de ser humilhado, depois de colocar uma coroa sobre a cabeça dele, depois de colocar uma capa sobre os ombros dele, agora coloca a cruz. A cruz que era para mim e a cruz que era para você. Jesus de bendito, ele se fez maldito por amor a mim e por amor a você. Por isso que nós estamos aqui, para trazer à nossa memória todo o sofrimento de Jesus. Aleluia. Ele passou por nós, para nos dar vida. Aleluia. E agora Jesus, ele começa a caminhar para aquela cruz pesada, com a minha cruz sobre o ombro dele, com a sua cruz sobre o ombro dele. Agora Jesus, ele começa a caminhar, e as marcas do sangue ficam ali naquele caminho. Jesus, agora a palavra de Deus diz que ele toma com aquela cruz, e ali ele pega um sirineu ali, para ajudar Jesus a carregar aquela cruz. E Jesus continua naquele caminho até o Gólgota. Aleluia. Aleluia. Até o Monte da Caveira. Aleluia. E ali Jesus, todo ensanguentado, coloca o meu Jesus, o nosso Jesus, sobre aquela cruz. E aquela cruz não era para Jesus. Lembre-se que aquela cruz era para aquele salteador chamado Barrabás. Ele era mais alto em estatura do que Jesus. Agora, quando deita Jesus naquela cruz, o salmista vai dizer que esticaram o meu Senhor. O primeiro cravo é cravado na mão de Jesus, mas o segundo cravo, ele tem que esticar Jesus, porque a cruz era maior. E o salmista diz que esticaram o meu Senhor, que esticaram o meu Jesus. Olha só o sofrimento. E nós sabemos que aquela cruz, ela não era lavrada, ela tinha farpas. Imagine o corpo todo deslacerado. Coloque ele naquela cruz, aquelas farpas entram no corpo de Jesus, nas costas de Jesus.
dedo de uma farpa em nosso dedo é dolorido, sim ou não? É muito dolorido. Agora imagine uma cruz totalmente sem ser lavrada. Agora Jesus é deitado ali, é levantado naquela cruz. E ali Jesus agora ele prega para aquele povo. Jesus agora ele experimenta a coisa mais terrível. Não foi o açoite, não foi a crucificação, não foi a chicotada que ele tomou. O sofrimento maior, aleluia, é quando ele olha para o céu, aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus ele olha para o céu, aleluia, aleluia, e ele experimenta a separação do Pai por causa do pecado meu e seu que estava sobre ele. Amados, nós temos que dar o devido valor ao sacrifício que o nosso Senhor Jesus ele fez naquela cruz. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que reverenciar. Nós temos que pedir para Jesus nos ensinar a ser verdadeiros adoradores. Nós temos que pedir para o nosso Senhor Jesus, para o Espírito Santo de Deus nos ensinar a ser verdadeiros adoradores. Nós temos que pedir para o Espírito Santo para nos tornar humilde, sincero, obediente, fiel a Ele. Porque nós somos infiéis. Nós somos pecadores, nós somos errantes. Nós não merecemos essa graça, esse favor imerecido. Mas Deus, esse amor infinito, Ele deu. Ele deu. Ele deu, igreja. Ele deu aquilo que Ele tinha de mais valioso, de mais precioso. Ele deu pelo criminoso, pelo adúltero, pelo drogado, pelo assassino. Deus, Ele não fez acepção de pessoas. Ele se doou, Ele se entregou, Ele se ofertou naquela cruz por amor a nós, igreja. E hoje nós vamos cear. Esse memorial, a ceia do Senhor, não pode ser um ritual. A ceia do Senhor, nós temos que chegar diante da mesa do Senhor com reverência, com respeito, com sinceridade. Nós temos que trazer à memória tudo que Jesus ele passou naquela cruz, todo o sofrimento que Ele passou, e Ele está conosco em todo o tempo, em todo momento. Deus Ele fala na sua palavra que Ele estará conosco até a consumação do século, e Deus Ele opera o milagre, Deus Ele se faz presente, Deus está nesta casa. É necessário eu e você abrir as nossas bocas, glorificar, exaltar e bendizer o nome dEle, porque o Espírito Santo, Ele está em nosso meio, aleluia. E muitos não dão valor ao Espírito Santo de Deus, muitos não têm mais reverência, não busca, não se consagra mais, não sente mais a presença, assim como o nosso irmão, ele me antecedeu aqui, aleluia, que muitos já não sentem mais a presença do Espírito Santo, muitos mais não querem ter a presença, muitos querem ter, mas
necessário, igreja. É necessário nós buscarmos mais e mais a presença do nosso Senhor Jesus. Tem muitos, que nem eu preguei aqui há alguns dias atrás, que muitos estão adorando mais a criatura do que o próprio Criador. Muitos estão correndo de um lado para o outro, atrás de revelação, atrás de movimento, mas a maior profecia é a palavra de Deus. Essa é a maior profecia. Não existe outra. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela não contém erros, ela não entra em contradição. Aleluia, eu creio no milagre, eu creio nos sinais, eu creio nos dons de Deus, e eu tenho certeza absoluta que esse Deus do qual eu sirvo, o qual nós servimos, vai fazer coisas grandes aqui dentro dessa casa de oração. Haverá muito milagre, haverá muita cura. Aleluia, eu tenho certeza, porque eu conheço esse Deus que eu sirvo. Aleluia, aleluia. Pessoas aqui vão receber os dons de Deus conforme a necessidade desta obra. Aleluia, aleluia. Amados, fique com essa palavra na noite de hoje. Guarde esta palavra no seu coração. Aleluia. Assim como foi passado aqui nos estudos, eu gosto muito de prestar atenção naquilo que o meu pastor ele transmite, porque é Deus dá a palavra, Deus dá a bênção ao pastor, e o pastor transmite para nós. É isso que nós temos que entender. E eu, desde a última pregação que o pastor Daniel pregou aqui, eu venho mastigando aquilo que foi pregado, porque eu sou que nem boi. Sabe o boi quando fica mascando a grama? Eu gosto de remoer a palavra de Deus. Eu quero entender o mistério que está contido na revelação, na palavra de Deus. Ele falou sobre Judas Iscariotes, sobre Matias e sobre Paulo, aleluia, que o lugar não podia ficar vazio. O que Deus fez eu entender, aleluia, que eu não podia ser um traidor da cruz, que eu não podia ser um Matias, que eu não podia deixar o ministério que Deus me deu parado, vazio, mas que eu tinha que ser um imitador do nosso Senhor Jesus, assim como foi Paulo. Aleluia. E muito eu aprendi aqui hoje nesta reunião. Estava ali quietinho, mas os meus ouvidos estavam atentos, porque nós temos que ser ouvinte, praticante daquilo que ouvimos da parte de Deus. Essa é a palavra da noite de hoje. Dê mais valor à salvação que Deus ele tem nos dado. Lute com todas as suas forças, porque Jesus ele está à porta. Jesus ele vai vir nos ares. Muito pouco vão ouvir a trombeta, porque essa trombeta ela está soando no púlpito de nossas igrejas, e muitos não têm dado valor à palavra de Deus. Em qualquer momento vai soar a trombeta do arrebatamento, e eu e você temos que estar preparados para quando Jesus vier nos ares. Aleluia, aleluia. Nós estamos preparados para subir e morar com nosso Senhor Jesus, porque a palavra de Deus fala que já está tudo preparado. A nossa morada já está preparada, tudo está preparado, as bodas do poder estão todas preparadas. Aleluia, aleluia. E Deus ele quer nos levar para junto dele. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Sem dúvida
dúvida que a presença do Espírito Santo está sobre esta casa. Texto gostoso esse da palavra do Senhor. E eu me recordo, perdão, pegar uma carona aqui, pastor Carlos. Eu me recordo nesse texto que levaram Jesus até os sacerdotes, levaram até Caifás, Pilatos, e simplesmente para cumprir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Pega carona no texto que o pastor Carlos trouxe. Levaram Jesus sobre os sacerdotes, levaram o Senhor Jesus sobre Caifás e Pilatos. Tudo para cumprir os planos do Deus Todo-Poderoso. O primeiro versículo que o pastor leu foi que não acharam nele culpa alguma. Não acharam defeito nele nenhum. E para cumprir o que João Batista estava dizendo, que ele era o Cordeiro de Deus, ele precisava ser examinado pelos principais da terra. Aleluia. E através dos judeus não acharam, através dos romanos não acharam, aleluia, nenhuma culpa, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Cordeiro perfeito, aleluia. Glória a Deus. Quando nós vamos nos preparando para a ceia, quero convidar aqui a pastora Rosana para louvar o louvor. Abençoa, Deus. Glória a Deus. Enquanto isso, as diaconisas local continuam no mesmo segmento, os obreiros diáconos continuam no mesmo segmento. Daqui a pouco a irmã Rosana também continua no mesmo segmento. Glória a Deus. Pessoal da igreja capaz do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Irmãos, fique espírito de oração neste momento. Aleluia. Porque o Senhor, Ele está falando nesta noite comigo e com você. Aleluia.